São 4h26 da tarde, Bitcoin está a 71.319 dólares, 322 dólares, portanto parece-me a mim que estamos muito próximos de atingirmos máximos históricos. Portanto vamos ver se até ao final do episódio temos essa novidade, é efetivamente muito bom. Meus amigos, bem-vindos aqui ao canal do Alex Crypto, trago-vos as principais novidades e que novidades que eu vos trago hoje. Portanto, tenho desde notícias, tenho também uma análise de um analista, passa a redundância, que eu acho que é tremendamente credível e faz uma projeção muitíssimo boa para Bitcoin, que vocês seguramente vão gostar, e também tenho outras novidades que são aqui relevantes. Portanto, não fiquem pelo meio do episódio, nem fiquem apenas pelo primeiro terço, vejam mesmo o episódio até ao fim, nem que seja em diferentes momentos do vosso dia, porque tem notícias sempre importantes, ok? O episódio 2 tem mesmo, aliás, todos têm, mas hoje também tem efetivamente notícias importantes. Portanto, vamos lá avançar e dizer então que nós tivemos um dos melhores dias de inflows por parte dos ETFs de Bitcoin. Foram 880 milhões de dólares, o melhor dia desde março, e como nós podemos ver aqui, que vela, meu Deus, mas que vela que aqui está verde. Foram 886 milhões de dólares, e efetivamente mais de 12 mil Bitcoins que foram adquiridas por parte aqui destes ETFs, que obviamente que ajudam o preço a subir. Vocês podem dizer assim, caraças, mas que vela tão grande, e Bitcoin só subiu 3% ontem. É verdade, também eu estava à espera de mais, mas pronto, o mercado é isto, e uma coisa é certa. É bom termos essa entrada de capital. Se nós estamos a ver os ETFs a comprar, significa que a procura está a aumentar, porque eles normalmente funcionam por antecipação. Portanto, eles estão à espera de qualquer movimento de Bitcoin, provavelmente, ou pelo menos de um aumento da procura por parte dos seus compradores, e então precisam de estar preparados para isso. Eu acho que efetivamente é um bom sinal, como nós podemos aqui constatar. E já são 15 dias de sequência positiva que sugerem fim da correção do preço de Bitcoin, pelo menos por esta análise nós podemos constatar aqui esta zona aqui a verde, que é efetivamente bastante bullish. Por outro lado, temos Ethereum. Ethereum já estão a ser lançados ETFs alavancados no mercado americano, e este novo produto financeiro gerou 5 milhões em volume no primeiro dia de negociação, um desempenho considerado excelente para um lançamento inicial. No dia 7 de junho, a ProShares vai lançar dois ETFs também alavancados, um que é para long, outro é para short, portanto vamos ver também o que é que vai seguir daí. O que me interessa aqui deste lançamento é a análise também do Eric Balchumas, portanto o analista sénior da Bloomberg, que é especialista em ETFs. Ele diz que o primeiro ETF 2 vezes Ethereum Futures, que é o tal E2, foi lançado hoje e faturou mais de então 5 milhões em volumes, que é ótimo para um novo lançamento, e mais do que todos os ETFs futuros de Ethereum combinados em seu primeiro dia, mas ainda bastante microscópico versus qualquer coisa como Bitcoin. E é isto que nós temos de ter em consideração. Pode ser bom para Ethereum, efetivamente, e é, mas está muito longe de Bitcoin. Portanto, quando nós tivermos o ETF de Ethereum lançado, vamos reduzir as expectativas, e uma coisa é certa, se houver metade dos inflows que acontecem com Bitcoin, já é suficiente para Ethereum fazer a mesma brincadeira ao nível da subida de preço que Bitcoin fez. Eu já nem peço metade, eu já peço um terço. Se for um terço, eu acho que vai ser efetivamente bastante positivo para Ethereum. Vamos ver se pelo menos temos um terço, que eu acho que ia ajudar Ethereum a atingir pelo menos ali os 4.500 dólares. Quem está neste momento em alta é a Binance Chain. BNB atingiu máximos históricos e todo o seu ecossistema, nomeadamente a sua memcoin Floki, está claramente a bombar. Portanto, eu estava atento aqui à Binance, e como vocês podem ver que tínhamos este triângulo ascendente, foi quando eu fiz a minha entrada para uma trade. E isto estou a dizer porquê? Porque na minha comunidade privada, na minha sala, a sala Alex Crypto, eu digo as trades que faço, os investimentos que faço, o que é que estou a vender, o que é que estou a comprar, os meus posicionamentos, as minhas estratégias de curto, médio e longo prazo. Portanto, sabem tudo aquilo que eu estou a fazer. E vocês podem dizer, é muito caro 19 euros por mês. É relativo. Eu, se tivesse um sítio onde agregasse informação alfa de topo já filtrada, se tivesse acesso a sinais de trading de qualidade, se tivesse acesso a análise de projetos em que eu pudesse facilmente constatar se esses projetos, quais são os tokenomics, quais são os fundamentos, quais são as parcerias que eles têm, saber isso tudo sobre esses projetos. Se eu tivesse um sítio onde eu tivesse acesso a analistas de alto gabarito, mesmo de elite, e se tivesse acesso também, por exemplo, a mercado tradicional, bem como ferramentas como bots, como zonas de liquidação, como o meu indicador personalizado,
19 euros por mês, sinceramente, parece-me que é efetivamente barato, quando às vezes nós gastamos 19 euros por mês em coisas supérfluas. Mas isto é apenas e só a minha opinião. Está bem, vocês vão dizer, mas tu és bias, tu és tu o dono disso e faturas com isso. Meus amigos, qualidade paga-se e o tempo também se paga. Principalmente o tempo paga-se. E na minha opinião é uma forma excelente de poupar imenso tempo para estar neste mercado a sério, a sério. Portanto, se estás interessado, tens o link na descrição deste episódio. No final vai aparecer uma margenzinha também para entrar. Pronto, já vendi o meu peixe, vamos então continuar com o nosso episódio e falar já agora de BNB. Além da trade que eu estava a fazer, claramente aqui uma capa real onde está a informação, parece-me efetivamente que isto vai para valores bastante mais elevados. Agora, eu vou mostrar-vos aqui um excerto deste vídeo, são cerca de 3, 4 minutos, mas eu acho que vale mesmo a pena ouvir, porque para já Chris Vermeulen é um analista de topo mundial, ele é mesmo muitíssimo bom, e ele faz uma análise neste episódio, aqui no David Lean, muito crítico relativamente aos mercados tradicionais, que espera mais uma subida, se calhar uma condição de subida durante 1 mês ou 2 meses nos mercados tradicionais, mas ele depois está à espera de uma correção muito forte por parte dos mercados tradicionais e que nós devemos proteger o nosso capital. Agora, aquilo que para mim me surpreendeu foi a análise que ele fez da Bitcoin, porque ele sempre falou muito de uma correlação muito grande com o BTC e desta vez não. Portanto, eu vou-vos deixar aqui um excerto, além dos targets que ele aponta para Bitcoin, ele também justifica essa diferença na correlação neste momento está a apontar. Vale a pena ouvir, meus amigos, acompanhem. So this chart looks really good. I mean, in terms of it is put in a major basing formation. If I was to just draw on the chart, we've got a really critical level right through around this level on the chart. So it carved out a major base. It built a launch pad, which you could say this is a cup and handle pattern, which is one of the strongest patterns when it's built in a basing formation like this. And then it broke out of that level, and now it's rocketing higher. So there's a few interesting levels that we can look here. I think the most interesting one right now is if we kind of zoom in a little bit. I love to use Fibonacci extension because it is, I found, one of the most accurate ways to forecast where this price momentum, the strength, should carry us. And if we apply Fibonacci extension to this chart pattern, it gives us some upside targets of where Bitcoin should go. So the next stop, like this rally here, this pullback and rally, and now we've got this next little bull flag or pennant formation. These are all bullish patterns pointing to the next level, which is around $80,000. You can see 70,000 in change. If we hit that level and it has a little bit of a pause or hiccup there for a few days or a week or so, then we're most likely going to go up and hit this next target of 90,000. But depending on how far back we want to go, so that is a conservative view. I believe Bitcoin wants to go a lot higher. If we were to kind of look at this much larger picture here, and use the monthly chart and Fibonacci. This is kind of hard to see. I've kind of messed up the charts here. Let me just. Yeah, that's okay. Well, while you're doing that, it looks like it's gone above the upper end of that moving average. Does that look like an overbought indicator for you? Like over here? Yeah. No, it's actually a high momentum move. If it can hold above this light blue line, that means it's in a high momentum move and it's primed and ready to keep going. So if this was the basing formation, I drew on the chart, on that daily chart, I drew a line right across this level on the daily chart. So this was the base that it formed. If we apply Fibonacci extension, which is the start of this breakout rally and down to this pullback we saw just a month ago, this projects for where Bitcoin could go, which is dramatically higher. This brings us up to about 87,000 and 106,000. So, I mean, this chart pattern is very strong, and I would say Bitcoin is rising more so. Like, I'm not a Bitcoin expert, but it is seen as an alternative currency. Gold is seen as an alternate currency. Both of them are going up. They both see problems in the markets. And I think that's why money's flowing into these. They're like, hey, I don't trust the dollar. I don't trust the stock market. And I think that's why they're going up, is because I believe they actually both see a crisis coming. And we typically see gold do very well near the right at the end of a stock market major top, which it's doing. And Bitcoin, I think, is carrying that same characteristic. And I think it's also a lot of the same investors, people who are into gold or into Bitcoin, because it's an alternate currency, right? And a lot of people into precious metals don't trust the system. They don't trust currencies. So
This is the upside potential. There's a lot. Portanto, além dele fazer uma análise conservadora e não aquelas Cathy Woods da vida que fazem aquelas projeções loucas em qualquer sentido, eu acho que isto é uma previsão perfeitamente credível para Bitcoin. Além disso, a comparação de Bitcoin com o ouro e considerar como hedge, como reserva de valor, é algo que está cada vez mais na boca dos analistas. E isto passa de pessoa para pessoa e faz com que as pessoas pensem: cara, se eu quero proteger o meu capital, o mercado está a ficar muito esticado, onde é que eu devo proteger o meu capital? O que é que tem menos inflação? Bitcoin. Onde é que está a ter maior entrada de investidores? Bitcoin, ok? Portanto, Bitcoin parece-me efetivamente algo claramente bullish. Agora, vou pegar neste gráfico. Este gráfico que eu peguei, basicamente, amarelo é o Bitcoin, a azul é o S&P 500. E aqui a branco é correlação entre os dois, ok? E aquilo que vocês podem constatar, em primeiro lugar, é sempre que há picos nesta correlação, por norma, depois há um movimento, que há um desfazamento, digamos assim, entre Bitcoin e o S&P 500. O S&P 500 podia ser o Nasdaq, mas principalmente o S&P 500, que acho que é mais generalista com as empresas todas de topo mundial. Aquilo que nós podemos ver é que quando Bitcoin está num bull market, esse desfazamento é tremendamente bullish, ok? Reparem bem aqui, foi quando Bitcoin teve aquele disparo final em 2013, a mesma coisa em 2017 e a mesma coisa, por exemplo, aqui em 2023. Quando Bitcoin está num bear market e estamos sim num topo nesta correlação, é efetivamente mais perigoso, porque normalmente, como é mais volátil, cai mais do que o S&P 500. Agora, algo que eu preciso que vocês tenham em consideração é isto. Reparem bem, está cada vez mais a afunilar. O que é que isto significa? Que a diferença entre Bitcoin e um índice como o S&P 500 é cada vez maior. Portanto, isto significa que nós podemos ter correções, desfazamentos mais curtos nos próximos tempos. E isto está relacionado, obviamente, com a entrada de investidores de mercado institucional. Agora podem dizer, mas não era isso que nós queremos volatilidade. Eu acho que vai ser muito difícil nós continuarmos a ter quedas de 70%, 80% em Bitcoin, ou subidas de, se calhar, de 8, 10, 15 vezes, como aconteceu no passado, e acho que nós vamos ter cada vez mais flutuações menores, digamos assim, mas com uma tendência de alta pelos fundamentos que a Bitcoin tem, com a reduzida inflação devido ao halving e tudo mais, e à procura que tem, e o seu supply fixo. Portanto, mas parece-me que efetivamente estamos a caminhar para este afunilar nesta relação entre o S&P 500 e Bitcoin, ok? Outro fator que pode de facto disparar BTC é uma crise, e esta crise pode surgir com a situação bancária nos Estados Unidos. 63 bancos, reparem, 63 bancos podem falir nos Estados Unidos. Como é que isto afeta no Bitcoin? Obviamente vai afetar de uma forma positiva. Porquê? Porque nós já vimos isso no passado. Nós, quando tivemos o crash de 2 bancos, houve um disparo de BTC, houve claramente uma fuga de capital para BTC. Porquê? Porque é descentralizado, ok? E isso é efetivamente muito importante para quem tem esse conhecimento, e cada vez mais Bitcoin é conhecido e os seus fundamentos são conhecidos, ainda por cima numa altura em que Bitcoin está a ser regulada na maior economia do mundo. Portanto, a Federal Deposit Insurance Corporation, órgão que garante depósitos bancários nos Estados Unidos, reportou uma situação alarmante. De acordo com o relatório do FDIC, o sistema bancário americano possui 517 bilhões em perdas não realizadas, ou seja, ativos que estão no prejuízo, mas que os bancos ainda não venderam. Portanto, obviamente não querem vender em prejuízo. No entanto, o FDIC afirma que se os bancos precisarem vender esses ativos, o resultado pode ser catastrófico. Existem 63 bancos que estão em risco de insolvência no país, o que suscita preocupações sobre a estabilidade norte-americana, da economia norte-americana. Analistas apontam que Bitcoin pode então valorizar-se caso haja alguma nova falência de Bitcoin, tal como eu disse, aqueles dois bancos, Signature Bank e Silicon Valley Bank. E isto está relacionado com as taxas de juros. Portanto, o Fed está claramente pressionado. O Fed vê estas notícias, eles sabem perfeitamente o que é que está a acontecer. Se as taxas de juros não baixarem, até porque o Fed já disse que não apoia aos bancos, retirou o apoio aos bancos, aquilo que vai acontecer é que nós vamos ter uma falência do sistema bancário. E se vamos ter uma falência do sistema bancário, vamos ter uma crise, uma recessão americana, claramente, e vai afetar a economia americana e vai afetar os mercados americanos. Portanto, em ano de eleições, eu acho que nós vamos ter uma tendência, ou uma probabilidade elevada de vermos as taxas de juros a baixarem nos próximos tempos. Porque ninguém quer ficar mal visto neste momento nos Estados Unidos, seria efetivamente muito mal para os seus empregos, para a continuação dos seus trabalhos. Portanto, e nós já sabemos que Bitcoin funciona muito bem
com a redução das taxas de juros, que foi exatamente isso que aconteceu no passado, com a impressão de capital, porque é um ativo de risco, mas também já é visto também como um ativo sólido, comparado com o ouro. Portanto, eu acho que Bitcoin está destinado ao sucesso, seja por más notícias, seja por boas notícias. Eu acho que Bitcoin está efetivamente destinado ao sucesso, por causa que é tão importante mantermos a posição em BTC. Reparem, o Banco do Canadá reduziu taxas de juros a 0,25, portanto os vizinhos americanos neste momento já reduziram taxas de juros. Amanhã vai ser o BCE também a baixar as taxas de juros, acho que é amanhã, se não estou enganado. Portanto, os Estados Unidos vão ter essa pressão também em cima para baixar as suas taxas de juros, até por causa do dólar, ok? E as suas importações, as exportações e tudo mais. Outras notícias que eu também acho que são relevantes. Houve um hack, uma plataforma japonesa, que é a DMM, e eles vão comprar 320 milhões de dólares em BTC para devolver aos seus clientes que ficaram sem essas bitcoins. Efetivamente é uma má notícia, mas para nós que detentores de Bitcoin é mais uma pressão de compra que aqui está a surgir numa altura que o preço está tão destacado. Outras notícias com outros setores também relevantes. Sentiment anuncia os 10 tokens RWA preferidos dos programadores. E são estes: Link, Synthetix, Centrifuge, OrangeChain, Dusk, Maker, Polymesh, XSwap, de facto Reserve Protocol. Nós estamos a falar obviamente de programadores e não estamos a falar de comunidades. Por exemplo, Ondo não está aqui, e o Ondo é claramente o ativo religado à RWA que está a ter o melhor performance, até porque tem um padrinho como a BlackRock, pelo menos ligações indiretas, e até no seu site tem o próprio nome da BlackRock e a Pantera e tudo mais. Portanto, boas notícias. Outra notícia também aqui que eu acho que vocês devem estar em consideração: Arweave pode ter de facto um bom mês, porque amanhã, dia 6, vamos ter uma novidade que eles dizem que é bombástica. Não sei, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Portanto, o preço já está a reagir um pouco a isso, mas vamos também ter eventos no dia 7. Vamos ter também o lançamento de AO, porque quem tem Arweave pode ter airdrop de AO, e AO é basicamente uma mineração em Arweave muito semelhante a Bitcoin, exatamente com o mesmo número de tokens, exatamente com o mesmo sistema de halving. Portanto, quem tem Arweave poderá minerar AO. Portanto, efetivamente vai ser bullish para Arweave. Atenção, disclaimer, eu tenho Arweave no meu portfólio. Outra notícia também que pode ser importante para Render, porque Render está muito ligado a Apple, e Apple vai preparar o seu WWDC em 2024. Portanto, qualquer suspiro ou suspeita de ligação da Apple, ou mais uma prova dessa ligação, pode fazer arrancar o preço de Render, ok? Que é obviamente uma narrativa de IPIN e também de inteligência artificial. Por fim, aquele senhor que supostamente muita gente quer na presidência americana, não estou a dizer que sou eu, atenção, não quero pronunciar sobre isso, não quero mesmo. Trump tem uma fortuna já de 25 milhões de dólares relacionado com os seus ativos, memcoins e também Ethereum, que ele também é ligado aos seus NFTs. Portanto, se há senhor que obviamente deve estar a esfregar as mãos de contente por estar ligado a este mundo das criptomoedas, é Donald Trump, que é um possível futuro presidente americano. Isso vai efetivamente ser bullish. Se viste este episódio neste momento ainda antes das 9 da noite, ou até neste momento às 9 da noite, eu vou estar numa live no canal CryptoFlex, então podes-me acompanhar lá e saber as últimas novidades naquela conversa, que é sempre muito interessante. Beijinhos e abraços e até uma próxima.